Boa noite, pessoal. Bem, eu vou resolver com vocês duas questões que elas estão na atividade que eu postei no site da escola na semana do dia 11 ao dia 15 de maio, tá certo? O tema daquelas atividades era trigonometria e eu recebi algumas solicitações para ajuda em duas questões que são até simples, mas eu resolvi fazer aqui e compartilhar com todo mundo, tá bom? A primeira dela é a questão número 2, letra B. Essa questão está pedindo para a gente transformar, no caso da letra B, 3π radianos em graus. Bem, essa é uma questão muito simples e nem precisaria a gente pensar muito ou fazer algum tipo de conta para acabar resolvendo. Bom, o que eu tenho que lembrar primeiramente? Que π radiano corresponde a 180 graus. Então veja, se π radiano corresponde a 180 graus, 3π radianos vai ser quanto? Isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Mas, se 1π é 180, 3π vai ser 3 vezes 180, que vai dar 540. Mas para quem não lembrar disso, basta fazer a multiplicação em cruz, que vai ser π vezes x, πx, igual a 3π vezes 180, ok? O π aqui no primeiro membro ele está multiplicando o x, então eu posso levá-lo para o segundo membro dividindo. E em cima eu tenho 3π vezes 180. Π no numerador, π no denominador, eu simplifico. E 3 vezes 180, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Ou seja, bastava multiplicar por 3 o 180 que a gente encontraria o valor, que no caso aqui é 540 graus. Perfeito? Bom, a questão número 3, ela fala o seguinte: sabendo que o seno de um ângulo x, que esse ângulo pertence ao primeiro quadrante. Então, sabendo que o seno de um ângulo x pertence ao primeiro quadrante, e o valor desse seno é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio, ele pede para determinar o cosseno desse mesmo ângulo. Bom, essa questão ela também é bastante simples, tá? Também não tem necessidade de fazer nenhum tipo de conta, nenhum tipo de cálculo nela. Basta eu lembrar de algumas informações. Primeiro, aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, tá certo? Que é cortado pelos eixos horizontal e vertical. Esse eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Esse eixo vertical é o eixo dos senos. E esses dois eixos, eles cortam o ciclo trigonométrico em 4 partes, ou seja, em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que ele vai ser representado no sentido anti-horário. Bom, a questão fala que esse ângulo pertence ao primeiro quadrante, ou seja, esse ângulo ele pertence a esse espaço aqui do ciclo trigonométrico. E o ciclo trigonométrico ele vai de 0 grau até 360 graus. Então, cada uma dessas 4 partes mede 90. Então, daqui até aqui é 90 graus. Daqui até aqui mais 90, no caso 90 com 90, 180. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360, que eu não vou colocar aqui para não ficar amontoado, ok? Como que eu tirei esses números, esses valores? Ou seja, quantos graus
quantos ângulos, né, mede uma circunferência. Uma circunferência mede 360 graus. Se eu estou dividindo ela em 4 partes, 360 dividido por 4, nós temos que cada uma dessas partes mede 90. Okay? Bom, então eu sei que o ângulo vai estar entre 0 e 90 graus. Mas não é o ângulo que ele quer, ele quer o valor do cosseno. Aí lembra lá daquela tabela que eu passei para vocês em aula, que nós tivemos presencial ainda, que a maioria das questões que envolvem trigonometria, elas são fundamentadas sobre os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Okay? E essa aqui não é diferente. Então, para que a gente saiba, ou para que a gente sempre lembre os valores do seno, do cosseno e da tangente, a gente tem uma tabelinha muito simples de se fazer, que a fórmula ou a forma é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Nas duas linhas de cima, eu vou dividir tudo por 2. Na última linha, só o primeiro que eu vou dividir por 3. E tudo que tiver 2 e 3 na parte de cima, ou seja, no numerador, eu coloco a raiz. Então o que isso quer dizer? Vou montar essa tabela aqui, vou planilhá-la aqui. Bom, então aqui está a planilha. Isso aqui me fala o seguinte, ó, que o seno de 30 graus vale meio. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Então agora vamos voltar para a questão. A questão fala que o valor do seno desse ângulo é meio. Qual desses 3 ângulos tem o seno igual a meio? Ou seja, o ângulo de 30 graus. Ok? Mas não é o ângulo que ele perguntou. Ele quer saber o valor do cosseno desse ângulo. Bom, se o seno de 30 graus é igual a meio, o cosseno desse ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 2.